Amém? Queremos compartilhar com você isso que está no nosso coração. E para isso, nós queremos que você abra a palavra de Deus conosco. E o primeiro texto que nós queremos ler juntos nessa manhã está no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro, profeta Samuel, capítulo 3 e o versículo 15. Samuel 3, versículo 15, é assim o primeiro texto que nós temos para compartilhar com você nesta manhã. E a palavra de Deus diz, e nós lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: e Samuel ficou deitado pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Essa palavra é muito importante para o nosso contexto nesta manhã. Abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Até aí, a palavra de Deus, já teremos tempo para ler outros versículos, mas queremos arrancar, e para que você entenda aquilo onde eu quero te levar nesta manhã, nós precisamos regressar na história a 1150 anos aproximadamente antes de Cristo. E ir até a cidade que se chamava Siló. A cidade de Siló, e talvez 1150 anos antes de Cristo, essa cidade tem uma importância enorme, e a palavra de Deus no livro de Josué 18:1 nos informa que ali na cidade de Siló se armou a tenda da congregação. Preste atenção nisso. A tenda da congregação foi armada na época em que a terra prometida foi conquistada. E a palavra de Deus nos informa que essa tenda foi armada aí, e no contexto que nós estamos lendo, na palavra que nós acabamos de ler no livro do profeta Samuel, muitos anos depois, ainda era em Siló. Você só pode entender o livro de Samuel, os dois livros de Samuel, quando você entende e o estuda na perspectiva da transição da tenda da congregação de Siló para Jerusalém. Estamos falando de talvez 65 a 70 quilômetros. Agora, neste momento, neste período da história, no tempo dos juízes, a tenda estava em Siló. E o povo de Deus estava vivendo um momento muito difícil. Então a história é narrada no capítulo 3, e hoje eu quero me concentrar no capítulo 3 do livro de Samuel. No capítulo 3, do versículo 1 ao 10, não precisamos de ler tudo, mas eu quero que você já conhece bem essa história, é a história de onde Deus chamou Samuel durante a noite para falar com ele, e Deus chamou Samuel 3 vezes, e Samuel correu para Eli, e pensando que Eli estava o chamando, até que na 4ª vez, depois de ter a revelação ou a orientação, digamos assim, de Eli, Samuel então entendeu que era Deus que estava falando com ele. Por isso você acompanha, essa história está narrada aí do capítulo 3, do 1 ao 10. E para que você entenda então, eu quero começar o nosso raciocínio exatamente no momento em que Samuel acabava de abrir as portas do templo. Por que é importante para nós esse contexto no dia de hoje? Porque esta era uma das funções do menino Samuel, do garoto Samuel. Estamos falando de um garoto de 12 anos de idade. Por que sabemos que ele tinha 12 anos de idade? Ora, porque estudamos a história e o historiador Flávio Joséfo nos dá este detalhe. Outra razão que podemos pensar que ele tinha 12 anos é quando nós estudamos minuciosamente a palavra de Deus e nós aprendemos então que aos 12 anos um menino era chamado de filho da lei. O que significava ser filho da lei? Significava que a partir dos 12 anos
o menino era responsável pelo cumprimento da lei na nação de Israel. Por isso você pode ver que a Bíblia também nos dá outros detalhes, para que possamos entender que ele tinha os seus 12 anos, quando você encontra o Senhor Jesus aos 12 anos de idade, naquele episódio que ele se perdeu da sua mãe e do seu pai, e ele foi encontrado no templo aos 12 anos de idade, discutindo a lei com os doutores da lei. Então, temos muitas razões, e Samuel, aos seus 12 anos de idade, naquela manhã, naquele dia, um dia muito específico, ora, Samuel havia vivido a noite mais especial de sua vida. Deus havia falado com Samuel durante a noite, Deus havia chamado Samuel, de acordo com o texto de 1 ao 10, Deus havia tentado falar com Samuel por 3 vezes, Samuel não entendeu o que Deus estava falando, até então, Deus continuou e falou com Samuel, e Samuel entendeu. Eu estou falando para você nesta manhã, e nós queremos deixar claro para você nesta manhã que Deus continua falando com o seu povo. Deus continua falando. A questão que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é: Deus continua falando com você. E você está disposto a ouvir Deus? Esta é a grande questão. Então, nós encontramos Samuel naquela manhã, depois de abrir a porta, ele talvez tenha sentado em algum lugar do templo, e depois de sentar aí, Samuel então ficou ali pensando naquilo tudo, pensando em tudo o que tinha acontecido naquela noite, pensando naquela visão. Olha, o garoto Samuel não é um garoto como eu tive a minha infância, como você tem a sua. Os sonhos ou digamos, as memórias do garoto Samuel são todas exclusivamente voltadas para o templo. A sua infância foi toda vivida no templo. Samuel é aquele garoto que foi consagrado para sua mãe, porque a sua mãe orou por ele, pediu a Deus, e Deus deu a Ana, o filho Samuel, da maneira que ela pediu, e Ana então, ela levou Samuel e o consagrou, e Samuel ficou na casa de Deus, e ele tinha como uma figura paterna o sacerdote Eli. Então Samuel, ele estava aí nesta manhã, depois de abrir a porta do templo, depois de receber aquela revelação de Deus, e nós já vamos ter tempo para entrar nela, mas a lembrança de Samuel era esta. Na recordação da vida de Samuel, ele lembrava somente do templo. Os sonhos do garoto Samuel não eram como eu e os teus. Os sonhos do garoto Samuel, os presentes que aquele garoto queria receber, não eram como eu e você. As lembranças daquele garoto não tinha nada a ver com a minha lembrança de estar jogando bolinhas de gude na rua, no qual eu era um péssimo jogador. Não era também de estar soltando pipa, no qual eu também era muito horrível, porque as minhas pipas sempre davam problemas. No qual eu jogava futebol na rua, e nisto sim eu era bom, nisto sim eu era melhorzinho. Então as lembranças de Samuel não eram como as minhas, não eram como as suas. As lembranças do garoto Samuel estavam voltadas para o templo, enquanto eu e você, na nossa infância, os nossos sonhos tinham que ver com receber os melhores presentes dos nossos pais. O maior sonho de Samuel era vestir a estola sacerdotal que ele via o sacerdote Eli usando. O sonho de Samuel era ser usado por Deus da maneira que ele era, ao ponto de ser um intercessor a Deus pela vida do povo. Ele acompanhava tudo aquilo e ele guardava todas essas imagens na sua lembrança. Ele guardava tudo isso na sua memória. E nesta manhã agora nós encontramos o garoto Samuel sentado em algum lugar, depois de ter aberto as portas da casa de Deus, que eu imagino era somente uma das suas funções na casa de Deus. Agora, nesta manhã, era uma manhã completamente diferente.
Ele tinha vivido uma noite completamente atípica, porque Deus havia mudado completamente a sua vida. Quantos são mudados? Quantos têm a sua vida mudada depois que Deus fala com você? Quantos têm a sua vida mudada depois que Deus fala com você e Deus te dá um direcionamento e você recebe e você obedece ao direcionamento de Deus? Assim que estas eram então as lembranças do garoto Samuel. A sua mãe Ana havia dito a Samuel, havia contado para ele da forma milagrosa como ele tinha nascido. Ele sabia toda a história. Samuel estava entendendo a história do povo de Israel. Ele já tinha os nomes, talvez, de algumas das pessoas que eram, talvez, os seus heróis, como personagens na história, no contexto do povo de Deus. E agora nós encontramos Samuel aí. Não tinha sido uma noite fácil para Samuel. Samuel tinha estado durante a noite e em uma noite muito, muito difícil para ele. Uma noite onde Deus falou com ele e a vida e o ministério de Samuel nunca mais foram os mesmos. Que passava na cabeça daquele jovem de 12 anos de idade, daquele adolescente de 12 anos de idade? Ele havia recebido uma palavra dura de Deus para entregar-se-la a Eli. O que não estava na cabeça de Samuel, no coraçãozinho de Samuel? Como vou falar para Eli? Será que ele vai acreditar em mim? Será que Eli vai entender o que Deus mandou dizer para ele? Como vai reacionar Eli? Ora, a Bíblia diz, irmãos, que Eli já estava em um tempo de uma velhice e que ele tinha já certa cegueira. Quando lemos a Bíblia, entendemos que Eli já não tinha uma vista muito boa. Assim que Samuel, ele dormia perto de Eli, exatamente para atender às necessidades do sacerdote durante a noite, para ajudá-lo durante a noite. Assim que, quando vemos este contexto, nós vemos então que era normal que Eli chamasse Samuel durante a noite. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver então que Samuel deveria estar, ou fazer, ou ter a sua cama em um local aonde se chamava o átrio, talvez dos levitas, e este lugar talvez estava separado de Samuel, talvez somente por uma cortina grande, aonde era possível, aonde Samuel tinha acesso. Assim que Samuel, ele poderia, ao ouvir a voz de Eli, ele poderia correr para dizer, e ele então tinha isso, ele dizia, eis-me aqui. E é neste contexto exatamente que nós encontramos o garoto Samuel. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia é a melhor maneira de Deus falar com o homem. A Bíblia é a melhor maneira de Deus falar com o homem. A Bíblia é a maneira mais importante, a número 1, a prioritária de Deus falar com você. Porém, Deus também fala conosco de outras maneiras que são respaldadas pela palavra de Deus. Deus fala, nós não somos os cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas são aquelas pessoas que acreditam que a maneira de Deus operar através dos seus dons e maravilhas, profecias, línguas e todas essas operações, elas ficaram e duraram até João Batista e cessaram em João Batista, daí vem o nome cessacionistas. Nós acreditamos que Deus continua falando todo o tempo para comigo e para com você. Antes de subir aqui para a palavra de Deus, eu pensando nisto, Deus me levou no ano 2003, aonde numa noite eu fui dormir, eu morava no México, e eu fui dormir, e eu precisava de uma palavra de Deus para a minha vida. Não sei se já aconteceu isso com você. E eu clamei, e eu orei, sabe quando você está tipo assim meio que desesperado, Deus fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso de um direcionamento. E eu fui dormir naquela noite, antes de dormir dobrei o meu joelho e orei, e clamei ao Senhor, Senhor, de alguma maneira fala comigo.
Me dá um sonho, me dá uma revelação. Eu estava nessa posição porque eu precisava de um direcionamento. Se tratava de uma mudança de cidade, se tratava de uma mudança de igreja. Eram muitas situações envolvidas e eu não tinha certeza daquilo. Procurei, li a Bíblia, orei e eu não conseguia ter um direcionamento de Deus. Até que então, eu cansado, dormi naquela noite e fui acordado como que talvez 4 horas da manhã, com o telefone da minha casa tocando, ao qual eu atendi, e a voz do outro lado me disse: meu filho, tenho palavra de Deus para você. Se tratava do meu saudoso pastor Paulo Roberto Rezende de Oliveira, um homem tão importante na minha vida. Eu já não o via por 2 anos. Por 2 anos eu não sabia nada dele, e de repente toca o telefone naquela específica noite. E ele então fala comigo: tenho palavra de Deus, desculpa se eu te acordei. Se você ficar nervoso, fica nervoso com Jesus, porque ele mandou e eu estou te ligando. E a direção que eu tenho para você é esta, esta e esta. E o Senhor Jesus é contigo. Desliguei o telefone, quebrei em choro e agradeci a Deus por ter falado comigo. Deus usa a Bíblia, mas Deus também usa pessoas. Hoje Deus acabou de falar conosco enquanto cantávamos, enquanto adorávamos a Deus. As maneiras de Deus falar é a maneira como ele falou com Samuel naquela noite, com voz audível. Deus continua falando também com voz audível. Deus continua falando com a sua igreja, com o seu povo. O problema da igreja é que nós dizemos que estamos dispostos a escutar a Deus. Às vezes Deus nos fala, mas você não está disposto a obedecer o comando do direcionamento de Deus. Samuel correu 3 vezes. E nas 3 vezes ele se apresentou para Eli e disse: eis-me aqui porque me chamaste. Eli disse para ele: não te chamei, volta e deita. E ele voltava e deitava e vinha novamente: Samuel, Samuel, a voz de Deus falando para ele. Não é incrível que ele havia, sabe, eu fico pensando assim, ele foi criado na igreja, ele foi criado no templo, ele foi preparado para ser sacerdote. Tudo o que ele sabia na vida daquele garoto até aquela idade era tudo relacionado a Deus e ao templo. Você pode estar dentro da igreja, você pode ser crente há muitos anos, você pode ter ministérios na igreja e não entender a voz de Deus. Toma muito cuidado com isto. Toma muito cuidado com isto. Você não se defenda no seu ministério, não tenha orgulho de algum dom que Deus tenha te dado, porque você continua precisando de ouvir a voz de Deus todas as manhãs, para que Ele te dê um direcionamento nas suas atividades diárias, na sua vida. E assim foi o que aconteceu com Samuel. Samuel, então, ele recebeu aquela palavra de Deus. Por que Deus falou com Samuel daquela maneira? Era um novo tempo para o povo, era um novo tempo no contexto da vida de Israel, era um novo tempo, e nesse novo tempo algo precisava ser feito, porque a igreja estava corrompida. Eli havia permitido que os seus filhos, Ofni e Finéias, fizessem todas as barbaridades possíveis. Assim que Samuel também via os seus irmãos de criação, Ofni e Finéias, via como eles roubavam o dinheiro do povo para o seu benefício próprio. Samuel via, inclusive, a Bíblia relata como eles tinham relações sexuais na porta do templo. Samuel via tudo isso, essas barbaridades, e Deus então estava preparando, e esta palavra específica foi uma palavra que nós podemos dizer, foi uma palavra específica para Samuel. É possível, então, que ele não tenha entendido? Claro que sim, claro que é possível, ele era um garoto. A palavra de Deus diz que as visões estavam sendo raras naquele tempo. Deus não estava se comunicando com o povo através de visões e revelações. Ora, Samuel sabia que Deus falava assim, porém já havia anos que Deus não estava falando desta maneira.
Samuel confunde e ele não entende a voz de Deus, porque foi a primeira vez que Deus falou com ele com voz audível. Samuel, então, ele confundiu a voz de Deus. Você pode também confundir a voz de Deus. Por isso é que Moisés tinha esse local, e a tenda da congregação, ela foi feita e ela era fora do arraial, porque você precisa de ter um lugar, meu irmão, você precisa de ter um tempo de intimidade com Deus, aonde você saia, aonde você vai fora do ruído, fora do barulho, e você pode parar e ouvir Deus. Não estou falando de falar com Deus. Não estou falando de falar com Deus. Hoje, o nosso ponto é ouvir Deus. Você pode sim, mas pastor, eu não posso ouvir a Deus. Você pode ouvir a Deus em qualquer lugar? Claro que sim. Você pode falar com Deus em qualquer lugar? Claro que sim. Mas preste atenção nisso. Palavras específicas de Deus são para momentos específicos da tua vida. Palavras específicas de Deus não podem ter dúvidas com relação ao que ela está te orientando, com relação aonde ela está te levando, com relação às decisões que você está tomando. Então, chegou este tempo novo, e sempre na nossa vida é tempo de coisas novas. Era um tempo novo onde o sacerdócio velho precisava ser passado de mão. Aonde o sacerdócio velho precisava de entender que o seu tempo havia chegado ao fim. E a pior coisa para um homem, na sua já idade avançada, saber que chegou o fim de um processo na sua vida. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Você pode perguntar para qualquer um que quando ele fez algo a vida inteira, eu inclusive já ouvi casos de suicídio, de pessoas que trabalharam em uma atividade a vida inteira e depois que não puderam mais continuar exercendo a sua atividade e já não sabiam mais o que fazer. Eli chegou a este ponto. Mas Eli chegou a este ponto não somente porque ele havia cumprido o ciclo dele, Eli chegou a este ponto porque Deus disse que era tempo de terminar aquele sacerdócio na vida de Eli. Deus falou em um momento, e a Bíblia diz que Deus falou em um momento da noite, antes que a luz se apagara. Antes que a luz se apagara, você pode ler lá, está escrito. Deus, então, foi o momento que Deus falou para Samuel. Ora, os estudiosos dos sonhos e da noite, essas pessoas que estudam a nossa mente, eles sabem muito bem que a hora mais propícia de uma pessoa receber mensagens da parte de Deus é exatamente antes de amanhecer. E foi neste momento que Deus falou com Samuel. Eli já estava velho, tudo tinha que ser feito de uma maneira muito especial, e Deus então fala com Samuel. Deus chama Samuel pelo seu nome, Deus conhece você pelo seu nome, Deus não confunde você, e Deus disse: Samuel, Samuel. Que maravilha de chamado! Este foi a primeira vez que Deus chamou Samuel, Samuel, Samuel. É maravilhoso demais para alguém ser objeto do chamado divino. É maravilhoso demais para alguém ter o seu nome citado por Deus, porque Deus tem uma revelação específica para você. Que Deus possa levantar a sua voz para que a sua igreja hoje possa estar entendendo a voz de Deus. A igreja precisa ouvir a voz de Deus e saber que realmente é Ele quem está falando com você. Samuel não sabia, e por isso a cena se repetiu 3 vezes. Mas presta atenção em algo aqui, por favor. O texto diz que a voz de Deus foi audível, ou seja, não foi uma voz silenciosa. Claro que Deus também fala através da voz silenciosa na sua mente, sim ou não? Você já teve essa experiência? Deus fala com você no silêncio da sua mente, no silêncio do teu coração, mas neste caso não foi. A voz silenciosa de Deus para falar com você, ela é tão quanto eficaz como a voz audível.
A maneira de Deus falar com você, seja através de um telefonema às 4 horas da manhã, no momento específico da sua vida que você precisa de uma direção, é também tão eficaz quanto quando Deus fala com você através de um versículo específico da palavra de Deus. Talvez era assim que Deus falava com Samuel, no silêncio, na sua mente. Por isso é que Samuel então não entendeu, mas hoje foi diferente. Não confunda a voz de Deus. Claro que ele sabia. Ele já estava acostumado. Por isso então, que Samuel ao correr a Eli, e o texto diz que quando ele ouviu a voz, ele correu a Eli, por quê? Por uma prontidão de atendimento ao profeta. Eis-me aqui, o que é que você precisa? Como que eu posso te servir? Esta, muitas vezes, é a palavra de direção que Deus dá para você dentro da igreja e você não escuta. Porque muitas vezes você quer ser usado na igreja da maneira que você quer e não da maneira que a igreja precisa, e não da maneira que a igreja tem necessidade, e não da maneira que Deus quer. Por isso, quando eu falo que nós precisamos de ouvir a Deus, nós precisamos também estar dispostos a obedecer a palavra de Deus quando Ele fala conosco. Assim que o texto de Samuel diz que Samuel, ele não conhecia, por quê? Porque ele ainda não tinha este grau de intimidade para com Deus. Não conhecia Deus falando desta maneira específica. Ele não tinha essa intimidade. Você conhece a Deus? Você que me escuta na sua casa nesta manhã. Tem que haver na sua casa, tem que haver no seu ministério, tem que haver aí um lugar aonde é a sua tenda da congregação. Tem que haver na sua vida um lugar aonde você vai para ouvir Deus falar com você. Tem que ter. Você precisa sair do ruído da cidade, você precisa de sair da confusão, você precisa de procurar este ponto de encontro, aonde você vai ali, com seu coração ardendo, para ouvir palavra de Deus, para ouvir palavra de Deus, a ponto de você não confundir a voz de Deus, porque Samuel confundiu. E o pregador teólogo Adam Clarke, ele nos diz neste ponto que Samuel não conhecia a Deus como um comunicador de revelações especiais. Presta atenção nisso. Como um comunicador de revelações especiais. Por quê? É exatamente por causa do ofício que Samuel iria exercer na vida do povo de Israel. Deus teria muitos momentos especiais e muitas mensagens especiais para falar com o seu povo através da vida de Samuel. E Samuel precisava entender que a voz de Deus não podia ser confundida com outras vozes. Meu irmão, se você não está ouvindo a voz de Deus, voz de quem você está ouvindo? Se você não tem um tempo para falar com Deus e para ouvir a Deus, com quem você está falando e a quem você está ouvindo? Samuel tinha que entender isto. E aquela cena se repetiu. E ao deitar novamente, ele iria escutar outra vez aquela voz. A quarta vez. O que terá passado na mente de Samuel? Eli deve de estar brincando comigo, né? Coisas do tipo, será que eu estou escutando coisas? Será que eu estou tendo alucinações? Que não poderia ter passado na mente daquele menino? Se Eli não é Eli que está me chamando, quem está me chamando então? Quem é que está me chamando então? O Senhor então tornou a chamar Samuel da mesma forma. E agora, você veja bem, que quando Eli entendeu que era Deus que estava falando, Eli diz para Samuel, muda a tua maneira de responder. Estou falando com minhas palavras, é claro. Vai e volta e deita. Se você ouvir a voz de novo, você dirá, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Este é o título da nossa mensagem de hoje. Você falará isto, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Este foi o ensinamento, então, ao nosso pequeno profeta. Volta e deita. E Samuel então voltou e deitou. O sacerdote reconheceu
que era chegado o momento e que Deus queria falar alguma coisa através da vida do novo sacerdote que Deus estava levantando para falar com o seu povo. E Samuel então disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a palavra de Deus nos dá alguns detalhes, e no versículo 10 nós vemos que isto foi completamente diferente. Porque quando nós vemos, qual foi a diferença do quarto chamado para os outros 3 anteriores? Diz a palavra de Deus no versículo 10, então veio o Senhor. Você pode dizer comigo? Então veio o Senhor. Nas outras 3 não achamos isto. Veio o Senhor e disse, e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel atende, Samuel recebe a direção de Eli. Agora é completamente diferente. Se você entende a palavra de Deus e como funcionavam as coisas, você sabe muito bem que no Santo dos Santos ficava a arca, e a arca era a presença de Deus. Certamente esta voz veio da arca, mas agora não se tratava só de uma voz que vinha, se tratava de uma presença de Deus. Agora é que Samuel não entendeu a ponto de ir aonde estava Deus. Deus veio aonde estava Samuel, e Deus se parou diante dele, talvez ali do lado da sua cama, e Deus então chamou Samuel, e agora Samuel então entendeu, e você leu comigo, diz que veio o Senhor, parou e chamou. O Senhor veio, parou e chamou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve e quer te obedecer. Você pode dizer na sua casa comigo? Fala comigo, Senhor, porque eu sou teu servo, eu estou ouvindo a tua voz e eu quero obedecer a tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir. Fala, Senhor, porque seja o que for, eu estou disposto a fazer nesta manhã, seja a palavra que o Senhor tiver para mim, seja o comando, ainda que não seja a minha vontade, ainda que não seja aquilo que eu quero. Fala comigo, porque eu preciso da minha vida ser mudada, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Tem muita gente que não pode ouvir a voz de Deus porque não obedece o comando da liderança, não pode ouvir a voz de Deus porque não obedece o comando pastoral. Samuel obedeceu o comando do seu líder, ainda sabendo que era um tempo final para ele, e ele esteve disposto a ouvir. Crente que não obedece a sua liderança certamente não ouvirá a voz de Deus. Porque se você não está disposto a escutar a voz da sua autoridade espiritual, certamente você não está preparado para ouvir a voz de Deus específica na tua vida. O que aconteceu naquele dia, para nós terminarmos nesta manhã, foi que a glória de Deus, que estava na arca, no Santo dos Santos, ela veio até Samuel. Isto foi o que aconteceu. O que aconteceu naquele dia foi uma manifestação completa do Deus infinito, de condescendência com o homem finito. O homem não pode entender os caminhos de Deus. Ora, se você não escuta ou não atende a minha voz, onde você está, não importa, porque ainda assim eu quero falar com você, a ponto de sair do lugar onde eu estou e ir até onde você está, porque esta é a maior forma de mostrar a essência do Evangelho. O Deus encarnado que deixa o céu de glória e vem à terra para identificar-se com o objeto do seu amor. A maior maneira de Deus falar com o homem. Alguém disse que o maior milagre não foi o homem subir e pisar na lua, mas sim foi Deus descer e pisar na terra. Este foi o maior milagre. E eu quero ler ainda com você nesta manhã João 1,14. João 1,14, já estamos chegando ao final, aguenta mais uns minutinhos somente, por favor. E a palavra de Deus diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós,
E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Testemunho de João Batista. Veja bem isto. E o Verbo se fez carne. Nós estamos falando que o Evangelho é a maior manifestação da presença infinita, sobrenatural de Deus com relação ao homem, que é o objeto do amor de Deus. Quando o homem não pôde e não poderia nunca, jamais ir ao céu para obter a sua salvação, o próprio Deus se encarna e desce à terra para dizer ao homem: eu te amo e eu vou morrer por você na cruz. Por isso é que a presença saiu da arca e veio até Samuel. Foi por isso que Deus talvez se sentou ali do lado de Samuel para falar com ele. Disse o Senhor a Samuel. Disse o Senhor a Samuel aquilo que Samuel precisava ouvir, presta atenção. Disse o Senhor a Samuel algo que mudou a vida e o ministério de Samuel de uma maneira como ele nunca tinha sido mudado antes. Disse o Senhor a Samuel que iria fazer algo grande em Israel. Versículo 11 é o último que nós lemos no nosso raciocínio desta manhã. Versículo 11. A palavra de Deus diz: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Eu quero ficar por aqui nesta manhã. Não temos tempo de entrar, o estudo é longo, né? O estudo é longo, teríamos mais material para cortar, mas não temos tempo, mas vamos ter outra oportunidade, aonde nós vamos estudar também isso, mas eu quero ficar com você aqui nesta manhã, porque o nosso ponto a palavra de Deus para você nesta manhã fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu espero que esse seja o anelo do teu coração, que você esteja orando isso, que você esteja clamando isso, não somente falando de uma maneira mecânica, mas que você esteja disposto a ouvir a voz que fala com o servo de Deus, que está disposto a ouvir e a obedecer à ordem de Deus, seja ela qual for. Muitas vezes nós pedimos a Deus e queremos que Deus fale conosco exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Talvez não era isto que Samuel queria ouvir naquele dia. Agora Samuel, então, nós começamos assim, queremos terminar. Samuel estava sentado em algum lugar daquele templo, depois de ter aberto a porta, e chegou o profeta Eli. E você acompanha comigo, você vai ver. E o profeta chegou e disse para Samuel: Samuel, por favor, diga-me tudo que Deus disse para você durante a noite, não me esconda nada. E Samuel não escondeu nada. A vida de Israel nunca mais foi a mesma. A vida do reino de Israel nunca mais foi o mesmo. Deus precisava de fazer algo novo na vida do povo de Israel, como Ele segue precisando de fazer algo novo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E nós estamos dispostos ao novo de Deus. Quantos estão dispostos? Aí na sua casa, eu quero te convidar que você se levante neste momento. Aqueles que estão aqui conosco, vamos nos levantar neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. E vamos terminar com esta oração, pedindo a Deus que continue falando conosco, das maneiras com as quais Ele quiser falar, mas que sejam palavras que nós possamos ter a disposição para ouvir, que sejam palavras que nós temos a disposição para obedecer. Para obedecer a palavra de Deus, você tem que entender. Para entender a Deus, você precisa se calar e ouvir a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai.